Sejam muito bem-vindos ao Consultoria SAP. Esse é o meu podcast sobre o mundo SAP, a comunidade SAP, que entrevista então pessoas influentes dentro da comunidade para dar dicas para você aí que está querendo começar uma carreira na SAP ou para você que já tem uma carreira na SAP e deseja se aprofundar ainda mais nela. Todo episódio então a gente vai ter um convidado para falar mais sobre a vida dele, aonde ele atua, em que produtos, como é que ele faz para buscar conhecimento, e é isso que eu quero trazer para cá. Então eu quero trazer para você dicas de conhecimento de consultores internos e externos da SAP para que tanto melhore a tua carreira dentro desse mundo que a gente conhece. O meu nome é Rafael Guimbal, eu trabalho na SAP faz 6 anos, já passei por diversas áreas na SAP, trabalho principalmente com o suporte, porém eu já trabalhei então com os mentores, já participei de vários Insight Tracks, já participei também de TechEds. Isso fez eu conhecer essas pessoas que são muito influentes e então decidi agora, nesse momento, começar com esse projeto para trazer essas pessoas para vocês aí escutarem um pouquinho mais sobre o que elas têm para dizer. Então, vamos começar com um cara que é uma referência, na verdade, consultoria SAP, que é o Marcel Vilaça. Eu tive contato já com o Marcel várias vezes durante vários eventos no SAP, Insight Track, vários lugares diferentes, até a gente chegou aí para um TechEd, nos encontramos lá, fizemos festa, e eu tenho o prazer de ter aqui no meu podcast hoje esse cara que é muito, para mim é muito bacana ter ele aqui, porque eu tenho certeza que ele vai agregar muito conteúdo. Então, seja bem-vindo ao meu podcast, Marcel. E aí, tudo bem? Como é que tá? Ô, Guimbala, obrigado aí pelo convite. Falar com esse público do SAP para mim é sempre um prazer. Legal você lembrar aí que a gente foi lá pro TechEd, né, lá em Barcelona, você que fez um trabalho pela comunidade SAP essencial ali como SAP Mentor Fellow, que agregou ali, né, vamos dizer assim, tudo que a gente fazia dentro da comunidade, a gente acabou consolidando, vamos dizer assim, numa pauta única, virou um objetivo de todo mundo ali. A gente usava a tua grande influência com os gestores da comunidade SAP, e aí a gente conseguia ter mais liberdade aqui para levar as coisas para as pessoas, né? Principalmente nesse mundo aí dos Inside Tracks, que todo mundo aí que acompanha minhas postagens sabe que é a principal referência em termos de reunião profissional, né? Fora da SAP no Brasil. Então, para mim é muito satisfatório estar participando desse teu podcast. E mais uma vez eu menciono parabéns pela iniciativa. Várias vezes eu dei essa dica para o pessoal. Eu faço um monte de coisa, então eu dei um impacto técnico ali em mexer com podcast e edição. Você sabe muito bem que isso daí dá um super trabalho, tem que ter uma expertise. Ainda bem que você apareceu com essa ideia, porque as pessoas inclusive já me cobraram, precisamos de um podcast, e você como referência da comunidade SAP, trazendo isso aí para a gente levar, vamos dizer assim, conhecimento de pessoas comuns do ecossistema SAP. Me considero uma pessoa imersa nesse ecossistema SAP. Isso daí é muito relevante. Parabéns e muitíssimo obrigado pelo convite. Bom, eu queria agradecer pelas palavras, muito obrigado. Realmente sempre eu já tinha isso na minha cabeça, né? Decidi agora, durante essa pandemia, começar esse projeto, porque realmente eu acho muito importante pessoas, principalmente que estão começando, escutarem pessoas como tu, como os outros mentors, como outros consultores que estão no mercado aí há muito tempo e também tem muita dica e muita coisa para passar para esse público, e realmente estava com essa carência, né, desse tipo de formato, principalmente porque a gente está vendo os consultores. Eu já vou falar dos eventos, dos SAP Insight Tracks e tal, mas primeiro eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que tu se tornou um consultor SAP, como é que tu ficou sabendo que existia SAP, né? Porque muita gente ainda não sabe. Então eu queria que tu falasse um pouquinho
dessa tua história para a gente começar o nosso papo. Olha, minha história vai surpreender muita gente, viu? Eu tava até pensando como que eu conto minha história, né? Porque realmente quem me conhecia no passado jamais ia imaginar que eu ia entrar nesse universo, vamos dizer, de consultoria funcional, que é uma mistura de TI com negócio, né? Porque a minha origem mesmo eu sou natural de Olinda, né? Da cidade aqui vizinha a Recife, a cidade pequenininha, mas sempre tive minha vida aqui na região, uma região metropolitana, sempre tive minha vida na capital aqui, né, do estado de Pernambuco. Então, era surfista e andava de patins inline ali. Eu tinha um cabelo grande, usava brinco na orelha, então eu era uma figura. Eu magrelo, sempre fui muito magricelo. E aí, essa era a minha vida. De uma hora para outra, apareceu ali, eu fiz vestibular para ciência da computação aqui. Meu pai, ele é um cara muito expert em várias linguagens de programação. Ele tem um BI que roda, né, para usinas sucroalcooleiras aqui. O meu irmão é um cara que está há mais de 20 anos com Java e tem certificações em muitas outras linguagens de programação, Delphi, Pascal, e aí eu nem vou saber listar todas. E aí eu acabei influenciado nesse caminho, né? E eu não consegui passar para a ciência da computação na universidade daqui. E aí era a federal e eu fiz na estadual administração de empresas. Então foi uma outra área que aí o pessoal pergunta, nossa, mas não tem nada a ver, você faz ciência da computação e na outra faculdade administração. Eram dois lados que eu sempre tive, né? Esse lado funcional ali, vamos dizer, intrínseco na coisa. Dessa forma, eu consegui me alistar no Exército. Como Porto Alegre tem também um CPOR, aqui em Recife tem um CPOR, é um Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Você passa 8 anos ali como oficial, né, um tenente na tropa, e depois dos 8 anos, se você não prestou mais nenhum concurso interno para seguir em outras verticais ali dentro do Exército, você vai para a reserva, né, especializada. Então eu pensei comigo, eu sou surfista, estou fazendo aqui a faculdade, vou ver o que é, vou levantar uma graninha, né? Rasguei a boca, né? No popular, desculpa a expressão popular, rasguei a boca porque realmente a remuneração minha não chegava nem a R$ 300, né? Então mal dava para pagar a passagem. E aí surgiu uma oportunidade para eu ir, né, como promovido, aí entrei, fui promovido aspirante, né? Então fui mandado para a Amazônia, né? Estado do Pará ali, e não era nem a capital, né? Fui para o interiorzão, passei 3 anos. Foi aí que meu irmão estava em São Paulo, ele tem empresa e fazia negócios, né, por todo o Brasil, e me apresentou o SAP. Ele falou, olha, tem um negócio que é a sua cara, é melhor do que você estar na selva. Pior que eu gostava lá de estar na selva. É muito boa a cidade, é muito melhor do que a gente imagina. Tem uma infraestrutura simples, mas um pessoal muito bacana, muito acolhedor. Aí eu falava, eu não tenho problema nenhum estar aqui, para mim tá bom, mas vou ver qual que é, né? Então eu acabei gostando da ideia, gostando da profissão SAP. Eu já trabalhava, como minha origem é de administração de empresas, então eu era financeiro, eu era comprador, né, da parte pública, era comprador pela Lei 8666 da licitação, e também eu trabalhava com armazenamentos de estoque, né, na parte do almoxarifado. Então eu optei pelo lado financeiro, então vamos para o FI, né? Tem mais a ver ali com questão da parte de coordenação financeira que eu tinha experiência. Não sai muito da tua área. E aí, só que assim, a parte pública sai muito, porque na parte pública você recebe o que eles chamam de numerário, né? Você não tem receita, você não tem captação, não tem faturamento. Você simplesmente tem administração de gastos, né? O processo lá é administração de gastos. Você vai, tem as naturezas da despesa, você vai montar os balanços, tem as ordens bancárias que tem que estar sendo conciliadas e comprovadas. Então, todo um processo para aquela área específica. Quando você sai dali e vem para o mundo real das empresas, é uma loucura, né? Uma loucura. Então, eu tive muitos pesadelos ali com SAP, mas muito mesmo.
E entrei e eu pensei, nossa, já tô aqui, né? Então vou até onde der. E aí tô aqui falando com você. Tu é um consultor FI, né? Eu queria saber qual é a tua maior especialidade, assim, onde tu mais gosta de realmente trabalhar, até porque FI é uma área bem grande, assim, né? É de fato a parte, assim, pensando no lado do negócio e na divisão que a própria SAP faz, né? Para quem não está muito familiarizado, é um pouco distinto, né? Quando a gente fala financeiro contábil dentro da empresa, você está ali, é uma pessoa que cuida do fiscal, cuida dos relatórios, das obrigações contábeis, né? Aí você pensa financeiro, já é um pessoal ali que está administrando entradas e saídas de valores, né? Pagamentos, cobrança e tudo mais. Tem um setor que é para fazer a cobrança, um controle de crédito, e você vai ter um setor de administração de custos, né? Então, dentro das empresas, a divisão é diferente. O contador, ele faz basicamente a parte fiscal, obrigações e relatórios. Quando você fala do SAP, aí o SAP quebra naquela sopa de letrinhas, né? Então, SAP vem o FI, e dentro do FI você tem submódulos ali dentro, são os componentes. Aí eu também falo já o que eu trabalho, o GL, o New GL, né, que é o contábil, General Ledger, Account Payable, né, contas a pagar, contas a receber, Account Receivable, Assets Account, ativo fixo. Trabalho com viagens, que é o Travel. Trabalho com a parte da tesouraria, fluxo de caixa, crédito. De custo, eu tenho bastante conhecimento ali para custeio indireto e tenho uma certa experiência, não muito a nível configuração, com a parte de produção, que é uma parte bem mais especialista dentro do CO, né? Mas eu trabalho com essa sopa de letrinhas. A parte fiscal, eu costumo trabalhar mais com a parte de serviços que fica dentro do FI. E aí entra aquela confusão, porque a parte fiscal no Brasil ela é uma coisa ligada à logística e o SAP separa aqui. É muito mais ligado a MMSD em termos de cálculo de imposto, e o FI ele simplesmente vai conferir aquela amarração ali e a determinação de contas. Então, basicamente, são esses módulos aí que eu trabalho. É bastante, né? Bastante coisa. Na verdade, para quem está começando nessa área aí já é um escopo muito grande. Talvez focar em uma parte, daí depois começar a entender os componentes ou as letras do lado. Acho que é um bom começo. Uma coisa que eu queria saber de ti principalmente, eu vejo muitas postagens tuas no LinkedIn, vídeos, YouTube. Eu vejo que tu é bem ativo em relação a espalhar o conhecimento, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, então, dos projetos que tu está fazendo, né? No LinkedIn, eu vi alguns, no YouTube também, algumas lives. Eu queria que tu falasse um pouquinho aí, até para a galera te seguir lá, quem não te conhece ainda, te seguir lá no LinkedIn para acompanhar teu conteúdo. Eu tô com uma iniciativa de lives, né, que é uma coisa nova agora. Eu percebi que o pessoal precisa de mais interação. Então a live era uma oportunidade de quebrar um pouco aquela barreira da web, né? Então com interação o pessoal faz pergunta ao vivo. Então depois do evento que eu organizei ao vivo junto com uma grande equipe também, né, que foi o Live Inside Track Brasil, por razões óbvias, né, teve que ser realmente o evento SAP Inside Track, ele é presencial, e aí o Live Inside Track foi, vamos dizer assim, um derivativo desse evento para conter aí cobrir esse déficit aí provocado pela pandemia, né? Uhum. E aí eu gostei da ideia, eu resolvi fazer esse evento de lives por conta própria, né? Então eu fiz 3 semanas da semana S4HANA Finance, foram 3 semanas de lives diárias, né? Então sempre às 20 horas, e aí foi o projeto mais recente aí que eu fiz. Eu dei uma parada essa semana por conta de alguns outros eventos que eu estou participando. Ontem eu fiz um Community Call, né, que tem uma sessão lá no Community Call que é o Virtual Tour com os SAP Champions. SAP Champions é um programa de reputação que eu estou fazendo agora. Eu deixei o SAP Mentors, agora estou só no programa SAP Champions.
E aí eu falei sobre a importância da reputação profissional e como você postar conhecimento na comunidade SAP te faz aumentar essa autoridade digital aí e essa reputação profissional. Então foi bem legal, se inscreveram mais de 95 pessoas e acho que participou um pouco menos. E hoje vai ter um evento da Azug, é o segundo dia da conferência anual da Azug, reimaginada também, né? Por conta da questão de locomoção. E aí esses são os pontos que estão. Provavelmente eu vou voltar com a semana S/4HANA Finance na outra semana, terminando essas participações aí em eventos. Muito legal. Muito legal mesmo ver que realmente o pessoal tá pedindo, eu vejo muito isso no LinkedIn, tá a sede por conhecimento na SAP e poucos lugares, né, para beber então esse conhecimento. E claro que eu vejo tu fazendo isso, a minha ideia do podcast foi fazer isso também. A gente tem que sempre lembrar um pouquinho da comunidade, né? Queria que tu falasse um pouquinho também da comunidade, já que tu falou ali na Azug essa importância da comunidade. Queria que tu falasse também um pouquinho o que tu faz na comunidade, qual foi o teu papel, o que trouxe para ti. Brevemente, claro, não precisa, quem quiser lá ver as lives sobre isso, fiquem à vontade. Até eu posso botar o link aqui embaixo depois. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho da comunidade, até porque tu é muito engajado, né, com ela, não só na parte dos eventos, dos SAP Sidetracks, mas da própria comunidade online. O engraçado é que as pessoas elas têm às vezes não conhecem o potencial que é participar de uma plataforma como a comunidade SAP. Às vezes o dia a dia nosso também é um pouco culpado disso, né? O consultor ele é muito exigido nos projetos e você realmente não tem assim outros tempos para dedicar, ou você vai fazer uma especialização, um curso ou alguma expertise dentro do próprio SAP, ou mais nada. Eu sempre oriento as pessoas a dedicar ali, pelo menos por semana, 1 ou 2 horas na comunidade e entender o que é aquilo ali. Todo mundo precisa, principalmente quem está começando, todo mundo precisa ter um cartão de visitas, né? Quando a comunidade ela tem o seu conteúdo, quando o seu conteúdo ele é validado, então significa que tudo que você postou é uma garantia de que o conhecimento é seu, a reputação vai toda para o profissional. É diferente de você ter isso em uma outra plataforma que você não tem moderadores, você não tem um botão de alerta para denunciar uma cópia, um plágio, um infringimento de uns direitos autorais. Então, a comunidade SAP ela favorece muito esse desenvolvimento da reputação profissional. E, sobretudo, para quem está iniciando. Para quem está iniciando, eu acho assim que, como você, o iniciante, ele ainda não tem uma presença de longas datas, né, uma experiência vasta no mercado, uma referência digital, ela chega a ser tão importante ou até mais importante, uma vez que uma participação digital ela não respeita fronteiras, né? Vai além das fronteiras. Então, assim, é muito importante que todo mundo vá na comunidade SAP e realmente dê uma olhada no que você pode contribuir naquilo ali, seja em perguntas e respostas, fóruns de perguntas e respostas nos próprios blogs, criando lá um blog, oferecendo uma solução, um conteúdo que você sabe fazer, e participando dos eventos, né? Que é uma sacada muito boa participar dos eventos, é um barato conhecer as pessoas, faz um happy hour, se diverte, até porque nem tudo é trabalho, né? Eu posso falar com propriedade, já participei de alguns SAP Inside Track, já tomamos algumas cervejas juntos, né, Marcelo? Seja aqui em Porto Alegre, seja em Campinas e em São Paulo. Então, eu posso dizer que, além do conhecimento ali de um evento, de um SAP Inside Track, também o networking é muito importante, né? Tu acaba conhecendo muita gente que trabalha, às vezes com o mesmo produto que tu, trocando muita ideia, Então, é importante a gente dizer, assim, que não é só o LinkedIn, né? Então, a gente tem outras informações na comunidade, a gente tem
esses contatos nesses eventos que agora não estão acontecendo, mas vejo que em breve aí já vai ter alguns eventos. Imagino até que tu possa abrir um pouco, né? Até porque tu é uma das pessoas que mais organiza, eu acho, SAP Inside Tracks no Brasil e até na América Latina. A gente até participou já de organizações fora do Brasil, né? De eventos como esse. Então, é realmente muito importante a gente dar esse toque para as pessoas, principalmente que estão começando, e realmente essa reputação dentro da comunidade vale muito, principalmente para um consultor da SAP, né? A pessoa sabe que ela está lá respondendo perguntas que pode ter sido de um consultor de outra parte do mundo, né? Então, tudo bem claro, assim, do que e a quem pertencem os conteúdos. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o teu trabalho no momento, como é que tá? Tu tá trabalhando em algum projeto, trabalhando em algum lugar? Não quer também falar onde está trabalhando? Fica à vontade aí para falar com o público sobre isso. Não, sem problemas. Por acaso, eu vim para Recife, surgiu uma oportunidade, né? Até pela Star IT. Então aí foi um grande cliente aqui, a Ferreira Costa, eles são líderes da área de varejo. Então vim compor aqui a equipe, muita gente fera aqui no time, varejo é bem peculiar, é uma indústria de solução bem peculiar do SAP. E conseguimos colocar o sistema em produção, entre outras ondas. E aí veio a pandemia, né? Veio essa pandemia, uma loucura desde março, né? Aconteceu isso. Eu já tinha trazido a minha família para cá, eu vim em outubro desse ano passado, 2019. Um mês depois eu trouxe toda a família e a gente ficou alojado aqui, encontramos residência e estava tudo indo às mil maravilhas, né? E aí depois dessa parada, realmente começou o trabalho remoto, as coisas estavam andando e eu fiz uma opção de não participar de um projeto presencial no momento. Então surgiu uma outra oportunidade de um projeto internacional, e aí eu estou atendendo esse projeto de maneira remota. E aí eu dei prioridade porque, particularmente, eu ainda sinto que não é um momento, se você puder não se expor, se puder ficar em casa realmente ali, sair minimamente, eu acho que é o mais recomendado, né? Até porque os órgãos públicos, as entidades de saúde públicas, tanto nacional como mundialmente, não sabe que tipo de informação passar. Toda hora vem uma informação e outra hora vem uma contra-informação. Então, quer dizer, é uma desinformação total. Eu acho que o mais seguro para toda a família, se você puder, né, se isolar ao máximo. Evidentemente, tem pessoas que não podem, tem que atender aí os seus trabalhos presencialmente, tem que se proteger com máscara aí, fazer asepsia das mãos com frequência, porque é uma coisa muito séria que está acontecendo, não é brincadeira não. Eu fiz essa opção e aí eu consegui, trabalhando remotamente, manter a minha base aqui em Recife, né? Deixei tudo em São Paulo fechado, estava morando em São Paulo há 15 anos e estamos aqui aproveitando, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco aqui da região, né? Porque, como todo mundo sabe, está tudo querendo abrir, né? Mas ainda muita coisa está fechada. Então, hoje a minha situação é um projeto também S4HANA, é um projeto que agrega muito, projeto global, e eu estou gostando bastante de participar dessa nova oportunidade aqui. Muito legal. Então já dá para ver que vai rolar um SAP Inside Tracks aí novamente depois que a pandemia acabar, hein? Com certeza. Tivemos o primeiro do ano. Teve uma aqui, uma semana depois foi Campinas. Uhum. E aí começou, na hora que a gente estava agendando para março, BH, Belo Horizonte, entre outros, aí tivemos que suspender tudo. Outra coisa que eu queria, até porque muita gente que está começando vai escutar esse podcast, queria que tu recomendasse, então, por onde tu acha, talvez até sugerir algum módulo que tu vê um crescimento, ou sugerir algum produto SAP que tu vê que tem um potencial grande para consultores. Queria que tu falasse, então, para o pessoal que está começando realmente nesse mundo SAP, também desse alguma dica, que eu tenho certeza
que tu tem essa experiência para poder passar para as pessoas? Olha, quando a gente fala de SAP, a gente sempre perguntar quem é quem, né? Eu vou dar uma dica para mais de um perfil. Então, para quem, evidentemente, tem um perfil mais técnico, o pessoal mais TI raiz mesmo, pode começar ali, não é a tecnologia mais moderna, mas é uma tecnologia, vamos dizer assim, que está em qualquer projeto, que é a programação ABAP, né? Então, isso vai ser fundamento para qualquer outra programação. É uma forma de começar. Mas, evidentemente, tem que manter uma especialização constante, os estudos têm que ser constantes, e aí você pode ir para a parte do RPA, automações, né, o Robot Process Automation, isso daí é fantástico. Tem a parte de armazenamento de dados, que é gigantesco, tem muita coisa ali. Tem um data center aí no sul também, né? Quem tem a oportunidade de estar no Rio Grande do Sul. Você tem ferramentas poderosíssimas de analytics, né? A parte de mobilidade, o próprio desenvolvimento de aplicativos, ou pelo Fiori ou SCP. Então, qualquer uma dessas áreas aí são fantásticas aí para quem está começando, até mesmo para você seguir uma carreira dentro dessas áreas. Se você fala, por exemplo, quem tem mais um perfil de negócio, aí você tem que analisar a sua área de especialização, seja faturamento, seja compras, seja estocagem, financeiro contábil, tem que analisar qual que é a sua área do negócio, e aí você tem que optar ali pelo treinamento dentro do módulo funcional correspondente. É o SD para faturamento, MM para compras, PP para produção, MM, WM, MM e EWM, né, são módulos distintos, mas falam ali da parte de compra, armazenagem, logística, o FI e o CO, né, parte financeira contábil, o tesouraria em si. Então são esses módulos funcionais, mas tem que estar de olho também um pouco na parte técnica, né? Lembrando que é o futuro não só do SAP, mas de todos os sistemas serem os mais automáticos possíveis, né? O software, o trabalho repetitivo, o software já vai fazer. Então não pode deixar, né, de perder uma veia ali, vamos dizer assim, técnica. Você pode muito bem utilizar esses conhecimentos de negócio e ir para uma parte mais, vamos dizer assim, de analytics, né? Tem o próprio BPC, que é vamos dizer assim, uma parte mais de negócio também, é um módulo para reportar relatórios estatutórios, relatórios dentro das normas contábeis. Ele não é tão técnico, aliás, não precisa linguagem de programação, precisa de um conhecimento ali dentro da área contábil. Então o BPC também, a SAP, ele está embedded, então a SAP aposta muito nisso. E para a parte funcional, quem precisar começar, eu acho que estaria de bom tamanho. Como eu falei, uma tendência dos softwares automatizarem processos repetitivos é um fato. O analista logístico, produtivo, financeiro contábil, fatalmente vai perder espaço a nível de futuro, um futuro talvez no curto ou a médio prazo ali, vai perder espaço para as automações de software. Então, tem que mexer bem nos analytics para produzir a parte de relatórios e reportings. Isso daí, todo mundo, não só quem está começando, mas os profissionais que já trabalham na área, tem que pensar bem nisso. Muito bom. A gente já vai encerrando aqui o episódio. É sempre um prazer conversar contigo, Marcelo. Eu acho que toda vez que a gente se encontra pessoalmente, também por ligação, a gente tem conversas bem longas. Então, queria te agradecer muito por participar desse episódio, participar desse podcast, que é um projeto que está bem no início, e vai ter outros convidados. Mas antes aí de te passar a palavra final, a gente vai começar, na verdade, tem uma pergunta difícil para te fazer, que tu vai ter que quebrar a cabeça para fazer, que é mais ou menos a continuidade desse podcast. Eu preciso que tu sugira uma pessoa para participar também desse podcast aqui, mas é só uma pessoa. Eu sei que por ti tu sugeriria várias pessoas,
mas a ideia é que a pessoa entrevistada convide, então, o próximo entrevistado para o episódio. Então, vai ser, como a comunidade vai ser moderada aqui, as participações. Então, eu queria que tu desse a tua opinião de quem que tu gostaria de ver aqui no podcast. Eu quero ver, sem dúvidas, para contrapor ali um perfil mais funcional, o Fábio Pagotti, aí que é um cara, segundo alguns alunos, o denominaram como o monstro sagrado do ABAP. Então, olha aí, eu quero ver o monstro sagrado aí, Fábio Pagotti. Vocês vão dar muita risada com o Pagotti. O Pagotti, ele tem conhecimento enorme, ele é instrutor há muito tempo, então ele tem um curso que é o Fiori Full Stack. Ele simplesmente não consegue aceitar mais ninguém, ele tem turmas até o fim do ano já. Então, e o que é legal do Pagotti é que ele chega a ser um pouco ácido, então vocês vão dar muita risada com ele. Então ele tem um humor bem peculiar. Eu tenho certeza que sim. Já tive muitas conversas com o Pagotti, realmente o humor dele é muito peculiar, é muito bom conversar com ele. E eu acho que, olha, com essa, ainda mais a tua dica, vai ser uma participação incrível. Claro, caso ele queira participar. Bom, Marcel, muito obrigado novamente. Vou te deixar as tuas últimas palavras para o pessoal que está nos escutando. Eu queria agradecer mesmo de coração. Tu sabe que sempre tem as portas abertas aqui, tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, fica à vontade aí até para a gente conversar depois. Muito obrigado de novo por participar. Eu que agradeço o convite de falar aí para a tua audiência. Com certeza é uma iniciativa, esse podcast, que muitas pessoas estavam pedindo. Eu já tinha sugerido para outros contatos meus, só que a gente esbarra na questão do skill, né? Tem que saber montar a estrutura. Eu particularmente sou um pouco leigo nessa área, e que bom que você tem uma bagagem grande aí dentro do ecossistema SAP e que você tem essa disponibilidade de oferecer para nós esse canal do conhecimento, que é esse novo podcast seu. E mandar um abraço aí para todo mundo, quem está no mercado, quem está querendo começar, enfim, o SAP ele ainda está, né, vamos dizer, numa fase de desenvolvimento. Tem muita oportunidade, tanto para quem está no mercado, como para quem está começando agora no mercado, né? Então, nunca desistam. Eu sei que é difícil iniciar, o SAP ele é muito exigente, essa é uma questão. Ele exige muito de quem está começando, então às vezes você está aprendendo, não tem experiência e não pode ser absorvido porque não teria naquele momento como agregar mais. Só que assim, sempre tem uma oportunidade. Aprendam inglês, né? Aprendam inglês, tanto quem está começando, para quem está no mercado, tem que se matricular num curso para ontem, de preferência se manda para um país estrangeiro aí para descolar isso daí, porque o SAP ele cada vez mais, com as novas tecnologias, ele está mais global ainda. E agora eu falei um pouco de pandemia, e com a pandemia ele ainda está mais global do que antes, porque projetos remotos fora do país estão acontecendo o tempo todo. Então, oportunidades existem aos milhares, e eu desejo a todos aí muito sucesso e muita felicidade mesmo. Se eu puder ajudar em alguma coisa, entre em contato comigo lá no LinkedIn. Eu posso não responder de imediato, mas eu procuro responder a todos que me procuram. E fica aí mais uma vez meu agradecimento, Rafael, muito sucesso para ti. Valeu, Marcel. Obrigado. O link do LinkedIn do Marcel vai estar aqui na descrição do podcast, então vai clicar ali, vai direto para o LinkedIn do Marcel. Novamente, muito obrigado a todos que ficaram estudando até agora e até o próximo episódio. Valeu, abraço. Abraço.